a questão palestina e a moderna colonialidade. Há tantas formas de se abordar o atual estado de coisas entre Israel e o Hamas que a gente precisa de uma chave de interpretação para não ficar no escuro. A gente escolhe uma que a gente desenvolveu já há alguns vídeos atrás e que vem de vários pensadores como o Immanuel Wallerstein, o Aníbal Quijano, o Carlos Walter Porto Gonçalves, entre outros, que é a questão da moderna colonialidade ou do sistema mundo moderno colonial e como que a Palestina se encaixa nisso. Mas, em primeiro lugar, vamos adotar o processo histórico de longa duração, como diria o Brodel. O que é, em primeiro lugar, o judeu ou o judaísmo? É um povo, é uma etnia, é uma religião, enfim. Em primeiro lugar, judeu é um povo. E que alguns dos seus membros, muitos dos seus membros, seguem uma religião homônima chamada judaísmo. O povo judeu, ele sofreu historicamente duas grandes expulsões. A primeira, aquela dos tempos bíblicos de Moisés, onde o povo judeu foi levado ao Egito, e depois, com o Império Romano, o povo judeu foi expulso, entre aspas, definitivamente da região do Oriente Médio e da Palestina. Um grupo se dirigiu ao norte da África, outro grupo se dirigiu aonde hoje nós entendemos por Europa. Pula bastante na história e no final do século XIX, nós temos um grupo de judeus que vai desenvolver a tese do sionismo. Essa tese ela acaba se adequando à moderna colonialidade, se adequando ao modelo civilizatório capitalista, quando os sionistas eles almejam um Estado moderno para o povo judeu, lá localizado no Oriente Médio, onde nós temos uma terra com um povo chamado Palestina. Então, desde o século XIX, há um projeto sionista que muitos autores do pensamento descolonial, muitos autores do pensamento, enfim, crítico, eles vão falar que o sionismo ele é um projeto colonialista, porque nós temos um povo chamado povo palestino, na terra chamada Palestina, e nós temos então um projeto de criação de um Estado em cima dessa terra palestina, com a expulsão desse povo palestino para as bordas desse Estado. Não há um projeto necessariamente de inclusão ou de elaboração de uma espécie de Estado laico onde abrigasse a diversidade. O sionismo, na verdade, ele é uma corrente que ao longo do século XX vai se tornando cada vez mais extremista, que se desenrola num projeto colonialista de um Estado de Israel. Em 1947, nós temos, após a Segunda Guerra Mundial, a aprovação na ONU da criação do, então, Estado Moderno de Israel. Só que essa criação se deu com muito barulho. Em nenhum momento o povo da Palestina, o povo que estava onde seria então o território de Israel, ele foi efetivamente consultado e chamado para deliberar sobre esse assunto. Então, o Estado de Israel ele nasce como um Estado colonialista e, desde a sua criação até hoje, ele é financiado pelos Estados Unidos e financiado diretamente. Todos os anos, o Congresso dos Estados Unidos aprova uma grande quantia de dinheiro que é destinada diretamente a Israel. Então, os Estados Unidos ele apoia diplomaticamente, ele apoia militarmente e também ele apoia diretamente financeiramente o Estado de Israel, sendo o seu grande aliado, o aliado dos Estados Unidos, no Oriente Médio. Em 1967, nós temos a chamada Guerra dos 6 Dias. Por que Guerra dos 6 Dias? Porque a Palestina e também outros povos da região se levantaram contra o Estado de Israel e eles foram derrotados em apenas 6 dias. É aí que se comprova, que se vê o real poderio, a real força militar e destrutiva do Estado de Israel. Em apenas 6 dias, o Estado de Israel ganha uma guerra. E a partir da Guerra dos 6 Dias, Israel começa a incentivar, a promover um projeto de colonização na chamada Cisjordânia e também nos seus arredores, também na faixa de Gaza. Em 1987, nós temos um ponto importante, que é a criação de um partido político chamado Hamas. O Hamas é um partido político que, no seu início, teve apoio de Israel. E, naquele momento, ele surge para concorrer com o partido político mais moderado, alguns diriam até mais de centro-esquerda,
e que era o partido mais popular da Palestina, que é o Fatah. Então, o Fatah e o Hamas, eles têm diferenças substanciais. O Fatah, ele prevê a criação de um Estado laico via negociação, via diplomacia, e o Hamas, ele é, na verdade, um braço da Irmandade Muçulmana, que tem uma leitura fundamentalista do Corão e que prevê a criação de um Estado teocrático muçulmano, onde hoje é a Palestina. E desde o final dos anos 80, início dos anos 90, o Hamas acaba mais popular e também controlando a faixa de Gaza, enquanto o Fatah acaba sendo mais popular na Cisjordânia. Tanto é que aquilo que a gente chama de autoridade palestina, ele está baseado majoritariamente na Cisjordânia e não na faixa de Gaza. Em 2007, nós temos um ponto importante na história recente, que é o cerco na faixa de Gaza promovido por Israel. Desde então, nós temos um cercamento, um autocontrole, vários dispositivos de segurança ao longo dessa faixa estreita chamada faixa de Gaza, em que nós temos aproximadamente 2 milhões, 2 milhões e 200 mil, 2 milhões e 400 mil pessoas naquela que é considerada por muitos, inclusive pela Organização das Nações Unidas, como a maior prisão a céu aberto do mundo, ou o maior campo de concentração da história da humanidade. Nós temos então uma pequena faixa de terra totalmente cercada pelo Estado de Israel, com acesso ao mar, só que no mar nós temos também a Marinha de Israel. Sempre lembrando, Israel é um Estado, e é um Estado que tem um poderio bélico enorme, enquanto a Palestina sequer é um Estado, não possui forças armadas regulares. Por isso, a chamada guerra, ela começa não em 7 de outubro de 2023, mas nos anos 1940. E o que temos a partir daí, a partir de 7 de outubro, na verdade, é uma intensificação, numa das várias ondas de intensificação dessa guerra prolongada desde o final dos anos 40 do século 20. Mas veja bem, é uma guerra? É um conflito? Bom, de um lado, Israel, ao contrário do que alguns possam imaginar, não é uma democracia sequer liberal, sequer uma democracia burguesa ocidental. Israel é um Estado teocrático fundado numa leitura fundamentalista do livro Torá, do livro sagrado para os judeus, o qual muitas organizações judias não concordam com as ações do Estado de Israel e algumas também não concordam com a própria existência do Estado de Israel. Então, de um lado, nós temos Israel, que é um Estado teocrático e tecnicamente terrorista, segundo o direito internacional, um Estado tecnicamente terrorista por promover ao longo das várias décadas, ao longo dos últimos mais ou menos 70 anos, várias incursões e vários ataques a civis palestinos lá no Oriente Médio. E é um Estado, então, teocrático, tecnicamente terrorista e colonialista, apoiado militarmente e financeiramente pelos Estados Unidos. E esse Estado de Israel, ele é governado pela extrema-direita. E há um dado muito interessante para você ver a desigualdade, a extrema desigualdade de forças que faz com que a gente não possa dizer que a questão Israel-Hamas ou mesmo a questão Israel-Palestina seja uma guerra, porque na guerra muitas vezes nós não sabemos quem vai ganhar, são forças relativamente equânimes, Primeira Guerra Mundial ou, por exemplo, Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética de um lado, Alemanha e Itália do outro, não se sabia quem ia ganhar a guerra. Agora a questão Israel-Palestina, ou mais especificamente mesmo Israel-Hamas, não é uma guerra. Israel, além de tudo isso, nunca negou, nunca afirmou, mas todos os indícios dizem que Israel possui armas atômicas, bombas atômicas, ogivas nucleares. Então, de um lado, nós temos um Estado que é um dos estados mais avançados militarmente do mundo com uma bomba atômica, e do outro nós temos um povo que a maior parte dele
está abaixo da linha da pobreza, não possui um Estado, não possui sequer um exército ou forças armadas regulares. Lembrando que o último dado nos diz que a média de idade na faixa de Gaza, que é o locus do conflito Israel-Hamas, a média de idade das pessoas é de 17 anos. A maioria dos adultos simplesmente morre. A média de idade na faixa de Gaza é de 17 anos. A maioria das pessoas são adolescentes e crianças e jovens adultos na faixa de Gaza. Lembrando, a Palestina não tem exército, não tem bomba atômica, não tem terra fértil, porque com esse processo colonialista de Israel, a maior parte das terras férteis da Palestina foi sendo anexada pelo Estado de Israel. Portanto, definitivamente não é uma guerra. Tecnicamente, pelo direito internacional, pelas resoluções da ONU, o que acontece é um genocídio promovido pelo Estado colonialista de Israel. É um projeto colonialista de extermínio de um povo, no caso o povo palestino. O que, por exemplo, Portugal e Espanha fizeram aqui com o genocídio dos povos indígenas, nós vemos há 70 anos na Palestina, hoje em tempo real. O Frantz Fanon diria que os palestinos estão entre os condenados da terra. Eles sofrem com o colonialismo. Qualquer ato de violência por parte da Palestina, nesse sentido, ou mesmo dos grupos mais extremos como é o Hamas, qualquer ato de violência vinda da Palestina, nesse sentido, é uma reação a uma situação opressora e estruturalmente violenta. Ainda que as ações do grupo Hamas sejam condenáveis pelo grau de crueldade, quantitativamente são muito menores perto do terrorismo de Estado organizado e promovido por Israel. E aí nós precisamos escapar, ir longe de qualquer interpretação maniqueísta. Estado de Israel é uma coisa, governo de Israel é outra, sionismo é outra coisa, religião judaica é outra coisa, povo judeu é outra coisa. Alguns agentes, muitos agentes, na verdade, da extrema-direita sionista mundial, dizem que ao criticar o Estado de Israel, ou mesmo ao defender o fim do Estado de Israel, se estaria tendo uma postura antissemita, anti-povo judeu, quando na verdade é uma postura anticolonialista, anti-sionista e não antissemita. Mas e as soluções, se aquelas existem? A primeira solução é aquela que, de certa medida, estaria em curso há 70 anos, que é a chamada solução final de conclusão do projeto sionista, de abarcar a maior parte ou toda a terra palestina e exterminar ou expulsar o povo palestino da Palestina. A segunda seria a criação de dois estados, o Estado de Israel e o Estado da Palestina. Porém, isso seria extremamente problemático. Por quê? Porque isso provavelmente não cessaria o conflito. O Estado de Israel continuaria existindo, um Estado teocrático, e a Palestina continuaria do lado e o foco de conflito ele continuaria. A questão seria que a Palestina teria um exército regular para enfrentar Israel, enfrentar em guerra Israel. Mas será que existe outra solução, outra maneira de resolver esse conflito, além da criação de dois estados, o Estado da Palestina ao lado do Estado de Israel? Sim, teria uma terceira via, que é o fim do Estado de Israel e a criação de um Estado laico que abrigaria a diversidade de povos e crenças. E por que o fim do Estado de Israel é necessário para a paz? Porque o Estado de Israel ele é um projeto necessariamente colonialista e teocrático. Ele não é um Estado laico para abrigar a diversidade. Então a própria existência do Estado de Israel seria uma afronta à paz e à própria fraternidade universal. A Palestina se insere no sistema mundo moderno colonial porque ela é o maior caso de luta contra o colonialismo hoje. Não há solução viável a não ser a libertação da Palestina. Por isso,
Pelo Estado de Israel ser desde a sua origem um Estado colonialista, é preciso então que ele seja extinto. Essa é uma postura anticolonialista, que inclusive muitos grupos judeus não extremistas defendem, pela libertação da Palestina, pelo fim de todo e qualquer colonialismo. Inscreva-se no canal do NEPES, compartilhe nossos vídeos e contribua com a divulgação científica.